Olá, gente, estamos aqui para mais uma edição da Feira de Ciências do Semiárido, né, Natália? Isso mesmo, 13ª edição já em Cris. 13ª edição. E nós sabemos que esse período é um período de muitas dúvidas, principalmente em relação a quê, Natália? Inscrição, só o que me perguntam. Exatamente. E para tratar desse tema, ninguém melhor do que Natália Rocha, né, para que possa responder todas as dúvidas que vieram via WhatsApp, Instagram, e onde nós vamos aqui, né, tentar responder algumas dúvidas, mas se forem surgindo mais, podem continuar mandando via Instagram. Então, Nath, uma pergunta muito frequente, né, que os professores, estudantes, de uma forma geral, fazem em relação ao período de inscrições. Esse período de inscrição, qual é e se ele pode mudar? Então, nosso período de inscrição já começou, quero ver, hein? Algumas pessoas já fizeram inscrição que eu já vi. Começou dia 16, Cris, e nós vamos até o dia 23 de setembro, sábado agora. A inscrição está lá disponível para que a gente possa fazer a inscrição. E aí, uma dúvida sempre que também pergunto com relação ao prazo, né? O da Feira Kids e o da 13ª Feira de Ciência Semiárido Potiguar são diferentes? Não. É o mesmo período de inscrição, 16 a 23, tanto para a Feira do Semiárido Potiguar como para a Feira Kids. E uma outra dúvida com relação ao período, Cris, que tem me perguntado bastante, é se as inscrições diretas elas terão um período diferente. E a resposta é não. O nosso sistema de inscrição, ele está aberto do dia 16 a 23 de setembro para todas as inscrições que precisam ser realizadas, tá certo? Ok, então. E uma dúvida, né, que eu vi na caixinha de perguntas do Instagram, foi perguntando em relação a, por exemplo, o meu trabalho, ele não foi para a feira regional, né? Ele ficou apenas na feira escolar, ou de repente eu sou de uma outra direc, né, não das direcs que fazem parte do programa Ciência para Todos, e se eu posso escrever o meu trabalho, né, nesse período ou se vai ter um período diferente. Então, é o mesmo período, né? Isso é uma novidade, acho que por isso que tem gerado algumas dúvidas. As inscrições diretas, esse ano, elas estão disponíveis, inclusive, para trabalhos que participam, né? Que fazem parte de escolas vinculadas às directs que participam do programa Ciência para Todos, ou seja, sexta direct, oitava, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e 15ª. Até ano passado, né, até a edição do ano passado, trabalhos pertencentes a escolas vinculadas a essas directs só podiam participar via credenciamento da feira regional. Esse ano nós estamos com essa diferença, né, com essa mudança. Trabalhos dessas directs podem fazer inscrição direta, como todos os outros trabalhos. Então, mas precisa respeitar esse mesmo período, certo? Mesmo período até dia 23 de setembro, todos os trabalhos podem se inscrever. E aí, o que, que acontece com esses trabalhos que se inscrevem de forma direta? Eles vão passar por uma avaliação do nosso comitê científico, porque, infelizmente, as vagas da Feira de Ciências, elas são limitadas. Sim. A gente Ah, queria é. receber todo Todo mundo, mundo, isso. mas a gente tem um limite físico para isso. Então, a gente precisa fazer esse processo de seleção. Então, esses que fazem inscrição direta, eles passam por enfim, por uma seleção do nosso comitê científico e aqueles que forem aprovados pelo comitê científico, eles serão selecionados para participar da Feira do Semiárido Potiguar. Eu tenho uma pergunta. E eu, como professor, como é que eu fico sabendo, né, depois desse resultado? Né, se tem um período, eu vou receber algum e-mail, como é que será? Então, esse ano, nós não vamos fazer a aprovação dos trabalhos via DOIT, né? Por professores que já participam com a gente, sabem que em edições passadas recebiam um e-mail do DOIT confirmando ou não o aceite do seu trabalho. Esse ano vai ser diferente. Nós vamos divulgar uma lista no nosso site no dia 28 de setembro, atenção, dia 28 de setembro, tá? Vai estar lá disponível no nosso site uma lista com todos os trabalhos que estão aptos a participar da Feira de Ciências do Semiárido do Potiguar e também da Feira de Ciências Kids, tá certo? Natália, e se o meu nome não tiver nessa lista? Eu fiz a inscrição, mas o meu nome não está nessa lista que vai ser divulgada no dia 28.
infelizmente significa que você não está apto a participar da Feira do Semiárido Potiguar, pelo menos desta 13ª edição, né? Ah, então entendi. Aí surgiu uma outra dúvida, né, que foi a seguinte: eu posso mudar o título do meu trabalho? Porque nós sabemos, né, que quando os avaliadores passam pela feira regional ou pela feira da escola, eles sempre dão alguma sugestão, né, de melhoria, de algumas mudanças pontuais. E aí, como é que faz? Pode sim, né? Essas avaliações que são feitas tanto na feira escolar como na feira regional, elas são em vista de que você possa melhorar o seu trabalho. E essas melhoras, elas precisam se refletir na sua inscrição na Feira do Semiárido Potiguar. Por isso que a gente reabre o sistema para que você faça a inscrição, para que você possa registrar essas mudanças. Então, você pode mudar o nome. Agora, muito importante, para que eu possa reconhecer o seu trabalho, eu tenho a questão do nome do trabalho, o nome dos participantes e as directs que você faz parte, ou enfim, ou qual feira credenciada que você faz parte. Então, é importante que você preste atenção em todos os dados que você vai inserir no sistema, principalmente se você alterar o nome do seu trabalho, porque como é que eu vou reconhecer o seu trabalho? Pelos integrantes do trabalho e sabendo qual foi a feira que você se credenciou, tá certo? Então, muita atenção. E aí, com relação a isso, Cris, quero até enfatizar, né, todos os dados que vocês inserem no sistema são os dados que vão aparecer no seu certificado. Inclusive, tem lá uma perguntinha, daqui a pouco a gente vai fazer uma inscrição, mas vocês vão perceber que lá tem uma opção que vai dizer, perguntar exatamente isso, se os dados dos alunos, do professor, do nome do trabalho estão exatamente como devem sair no certificado, porque a gente não faz alteração. Por isso, né, Nath, que é muito importante não deixar para a última hora, né? Muito importante. É, sim, uma pergunta também que surgiu é se a inscrição é online, né? Então, assim, desde a primeira edição da nossa feira, né, a inscrição ela já é online, né? Não existe a inscrição presencial. E uma dúvida também que surgiu em relação à inscrição ainda é se apenas o orientador pode fazer a inscrição. Não, não é somente o orientador. A gente orienta que seja feita pelo orientador ou pelos alunos na presença do orientador. Porque é importante que quando você vai fazer a inscrição, você tenha todos os dados que são necessários para fazer a sua inscrição. Daqui a pouco a gente vai ver quais são esses dados, quais são os documentos. Então, a gente pede que seja junto com o orientador, que seja o próprio orientador que faça, em vista dessa responsabilidade. Por quê? Porque depois de feita a inscrição, não tem mais como fazer alteração. E não tem como você fazer uma nova inscrição em vista de substituir a que já foi feita. Certo? E para encerrar essa primeira parte, aí, né, falando sobre esse processo de inscrição da 13ª Feira de Ciências, eles sempre perguntam relacionado aos recursos, né? Então, recursos relacionados às feiras regionais. Então, esses trabalhos, né, que não foram selecionados pelas feiras regionais, como é que fica essa questão de recurso? Como é que nós podemos responder aí para os professores e estudantes, né, que eles estão querendo saber? Fazendo essa pergunta. Pronto. Nós não cobramos inscrição na feira de ciências, ou seja, você não paga uma taxa para participar da feira de ciências, mas claro que a gente sabe que você tem custos, custos de deslocamento, custos de alimentação, e esses custos, eles são viabilizados pelo próprio participante. A feira não se responsabiliza por estes custos advindos da participação, certo? Com relação às directs, nós sabemos que esses custos eles são viabilizados pela Secretaria de Educação, mas esse diálogo do recurso, como vai ser feita a liberação do recurso, é sempre com o responsável pela direct. A gente até dá alguns direcionamentos para o responsável pela direct, mas a gente não se responsabiliza por essa parte. Então, qualquer dúvida, se você faz parte de alguma direct, você deve procurar o responsável pela sua direct, certo? Então, vamos agora à parte que todos estão aguardando ansiosamente, que é como é que faz a inscrição no sistema. Até porque nós temos uma nova direc, né? Sempre temos novos professores na rede, tanto das escolas públicas como escola privada, é a primeira vez. Então, sempre é bom, né, mostrar aqui como é que chega, né, até o link de inscrição da nossa feira.
Então, primeiro, né, você vai ter que entrar na página cienciaparatodos.com.br. Vamos entrar aqui na página. Agora a gente está contando com a ajuda do nosso assistente, certo? Vamos entrar aqui Ele na vai página acessar. do cienciaparatodos.com.br. Então, quando chegar na página do cienciaparatodos.com.br, você já vai ver aí uma janelinha já de cara, né? Assim que acessa. Então, inscrições abertas, clica em acessar. E agora eu vou deixar aqui com a Natália, né, para que ela possa orientá-los em todo esse processo, tanto da Feira de Ciências do Semiárido Potiguar, da 13ª, quanto da Feira de Ciências do Semiárido Potiguar Kids. Pronto, né? Chegando aqui, vamos começar pela 13ª edição da Feira de Ciências do Semiárido Potiguar. Vai lá, clique em inscreva-se. Gente, e aí vocês vão perceber que tem essa parte aqui onde tem escrito faça a sua inscrição. Eu sei que instintivamente muitos de nós já clicamos ali em faça a sua inscrição, mas você não deve clicar aqui, porque quando você clica na página anterior, ela já te leva direto para a submissão de trabalho, como você pode ver aqui embaixo escrito submissão de trabalho. Então, é só você descer essa página e você vai começar a ver todos os dados que são solicitados para que você faça a sua inscrição, certo? Aqui tem o regulamento da nossa feira, você pode baixar, e é importante que você baixe o regulamento e leia, até mesmo porque depois você vai ter que dizer que está ciente de todas as informações que tem no regulamento. Então, é importante que você baixe o regulamento para que você possa ler, certo? Aí você vai começar a preencher os dados relacionados ao seu projeto. O título do trabalho, vocês vão perceber que algumas opções, elas são obrigatórias, né? E aí, como o próprio nome diz, são dados que você não pode deixar de preencher. O título, a área temática a qual é referente o seu trabalho, né? As palavras-chave que são do seu trabalho também é obrigatório, né? O resumo do seu trabalho, a gente indica que tenha pelo menos 3 palavras-chave, mas também você pode optar por quantas palavras-chave, certo? Esse resumo, ele precisa ter no máximo 200 palavras, certo? E aí você pode pegar no seu relatório, provavelmente tem um resumo do seu trabalho. Você pode pegar esse resumo que está lá no seu relatório e trazer ele para cá. Mas é obrigatório que você coloque esse resumo aqui, tá certo? Pode ser o mesmo resumo do seu relatório. É importante só que você preencha esse campo com o resumo. Aqui nós temos o trabalho completo. O trabalho completo é o seu relatório. No nosso site, tem uma aba de documentos, onde tem uma sugestão de modelo de relatório. Natália, precisa seguir esse modelo que está lá no site? Não, né? Mas precisa ter um relatório com os dados completos do seu trabalho. E, gente, é importante que vocês preencham e façam bem o seu relatório. Por quê? Porque a primeira nota que você tem da sua participação na feira, né, a título de premiação, classificação, é a nota do seu relatório. Todos esses relatórios, eles são lidos, né? Então, é importante que o seu relatório esteja bem escrito, né? É porque muitas vezes, né, Nádia, acontece que os estudantes e os professores, de uma forma geral, acham que a avaliação é apenas aquela presencial. E não, né? Como você falou, essa avaliação ela já começa desde o momento em que o professor, né, juntamente com o estudante, ele já envia o seu relatório no momento da inscrição. Pronto, e aí só um adendo, né? Com relação a essa questão de avaliação, nós temos essa avaliação da documentação que vocês inserem aqui, por isso a importância de inserir corretamente a documentação. Nós temos a avaliação, que é aquela avaliação que é a que todo mundo acha que só tem ela, que são dos avaliadores que visitam o seu trabalho, e nós temos a avaliação do comitê científico. E a partir dessas 3 avaliações é que é gerada a lista de premiados da Feira do Semiárido Potiguar. Mas voltando aqui, né, para a nossa inscrição, nome do orientador, o e-mail do orientador, o telefone, o CPF, todos esses são obrigatórios com relação a do orientador, certo? E aí nós temos uma pergunta que é se o orientador ele possui alguma necessidade especial, né? Em vista de que a gente possa, de alguma forma, se existir essa necessidade especial, atender a essa necessidade. Se você não tem nenhuma necessidade especial, é só assinalar ali a primeira opção, nenhuma. E caso você tenha alguma que não esteja na lista, você vai assinalar outro
E na próxima pergunta, você vai especificar qual é essa outra necessidade, certo? O sexo do orientador, né? A gente também vai precisar dessa identificação étnico-racial, que aí você vai escolher aí, de acordo com a sua identificação, a data de nascimento. Esses são os dados referentes ao orientador, certo? O aluno também são as mesmas perguntas. Nós podemos ter até 3 alunos por trabalho. Então, vai ter essa pergunta referente ao aluno 1, 2 e 3, sendo que só vai ser obrigatório a do aluno 1. Natália, então eu não preciso colocar as informações do aluno 2? Precisa, porque se existe um aluno 2 ou aluno 3, é preciso que as informações estejam todas lá, porque se não estiver, eles não vão entrar na certificação, tá certo? E não tem como modificar depois, né? Não tem, porque você já recebe seu certificado no ato de credenciamento. Então, o seu certificado já vai estar lá, tá certo? Então, embora as informações referentes ao aluno 2 e 3 não estejam como obrigatório, se existe esse aluno 2 e 3, obrigatoriamente você precisa colocar as informações, tá certo? E aí vão ser as mesmas perguntas que foram feitas para o orientador, certo? E por último, com relação aos participantes, nós temos o nome do co-orientador, para que ele também seja inserido no certificado, ok? E aí começam as perguntas relacionadas ao seu trabalho, voltamos às perguntas relacionadas ao trabalho, acerca da filiação. Algumas feiras, elas são afiliadas, ou seja, elas conversam previamente conosco e têm um número de credenciais que já são garantidas para ela. Se você faz parte de uma feira dessa, no caso as Directs, algumas escolas particulares, você vai colocar ali sim, e no próximo você vai escolher qual a feira afiliada que você faz parte, certo? E caso a sua opção ali em cima tenha sido outra feira afiliada, você vai especificar qual é a feira afiliada, ok? Se os seus trabalhos são referentes a alguma das directs, credenciado por algumas das directs, você vai aqui nessa lista de escolas e vai escolher qual é a sua escola. É muito importante que, se você faz parte das 7 directs que trabalham conosco via credenciamento, que você escolha o nome da sua direct e também o município do qual faz parte a sua direct, certo? Natália, e para os trabalhos que fazem inscrição diretas? É o mesmo relatório, é o mesmo sistema, só que quando chegar aqui nessa, ó, você vai colocar o nome da sua escola, o nome do município e o estado que você faz parte, certo? Que você pertence. São as mesmas informações anteriores, só que como a inscrição é direta, elas vão estar todas em um mesmo campo, ok? Nath, e por isso que, como foi falado no início, a importância de você fazer com antecedência, né? Porque são muitos detalhes. E, assim, deixar para o último dia, às vezes o sistema pode cair. E como são muitas pessoas acessando, né? E às vezes o professor tem mais de um trabalho, então por isso que é interessante que seja feito com antecedência. Isso. Pronto. Aí, com relação ainda ao trabalho, você vai precisar colocar aqui a pergunta científica, a hipótese, que também provavelmente estão lá no seu relatório, então você vai copiar e colar aqui. Você vai colocar também, e esse documento também é um documento obrigatório, e ele é visto pelo nosso comitê antes, né, como parte da avaliação, o formulário de elaboração de projeto. E se você não sabe qual é esse formulário, tem lá o modelo disponível no nosso site, inclusive já tem aqui o link para que você possa acessar esse modelo, certo? Aí, nós oferecemos, caso, isso aqui é opcional, certo? Se você desejar que tenha uma tomada no seu stand, né, você precisa selecionar aqui a opção sim, ok? E essa tomada, ela tem um custo, que custa R$ 15. Você não é obrigatório escolher ter a tomada no seu stand, mas se você escolher ter a tomada no seu stand, você já vai precisar anexar o comprovante de pagamento. Isso aqui também é uma novidade, porque antes você pagava quando chegava aqui. Só que, em vista de facilitar a organização, a gente está fazendo isso previamente, tá certo? Então, você já faz o Pix para esse endereço aí, né, que tem também aqui descrito, e já insere o comprovante da transferência via Pix, ok? O nosso próximo campo aqui é o termo de uso de imagem.
Vocês sabem que a gente gosta, e vocês também gostam, né? De tirar fotos e divulgar no Instagram. E a gente faz tudo isso. Só que existe uma lei para uso de imagem, né? Então, para que você esteja ciente dessa lei, enfim, do que vai ser feito com as suas imagens, é importante que você leia esse termo de uso de imagem, certo? E você só pode participar realmente se você aceitar esse termo de uso de imagem, e por isso é importante que você leia, certo? O regulamento, como eu falei lá no início, você também está declarando aqui que você lê, aceita e concorda com o regulamento, por isso é importante que você leia esse regulamento. Aqui, né? É para você, isso aqui é para induzir você a retornar lá e ver se você realmente preencheu todos os campos direitinho. Então, não custa nada. Como você vai fazer com antecedência, né, Cris? Como você vai fazer com antecedência, volta lá, vê se o nome do trabalho está direitinho, se todos os campos foram preenchidos, se o nome do professor, do orientador está correto, se o nome dos alunos está correto. Estando tudo correto, você vai lá e seleciona, né, o sim. E aí, por fim, só uma última pergunta, né? Estou ciente, isso aí, o nome do orientador, está tudo certo, aí você vai lá e sim. E, por fim, com relação ao espaço, né? Quem já veio na Feira de Ciências sabe que você vai ter lá o seu stand. Nesse stand, nós temos disponível uma mesa, 2 cadeiras, mas, Natália, nós somos 4. Pois é, aí vai ter que fazer revezamento, certo? Porque cada estande só pode 2 cadeiras. E um gancho para você pendurar o seu banner. E aí, esse gancho você pede no balcão do credenciamento, quando você for fazer o credenciamento. E, ao fim, você devolve no mesmo balcão de credenciamento, ok? E aí, por fim, agora sim, finalizando, nós temos aqui dados dos autores, certo? Obrigatoriamente, a gente vai precisar do nome completo do professor e do e-mail do professor, tá certo? Natália, mas precisa eu adicionar os coautores? Não, não precisa adicionar coautores. Só precisa mesmo o nome do professor e o e-mail do professor. E aí você vai finalizar a sua inscrição, submeter trabalho, certo? Aí, no caso aqui, nosso assistente não fez todos direitinho ou fez? Não, tá Um faltando autor. sim. Exatamente. Então, se você só tem um aluno, então você vai lá e envia assim mesmo, certo? Pronto, né? Não era, mas a gente vai usar, né? Caso tenha, aconteça o que aconteceu aqui agora na nossa inscrição, apareça esse campo em vermelho, você vai procurar lá esse campo onde você colocou, onde está lá descrito que você não preencheu, e você vai lá e vai preencher de acordo com com aquilo que você esqueceu, certo? Ok? Então, é isso com relação à 13ª Feira de Ciências do Semiárido do Potiguar. Agora eu vou pedir aqui meu auxiliar para a gente ir lá para a Feira Kids. Pode ser? No mesmo lugar, inscrições abertas, acessar. E aí agora, segunda Feira de Ciências do Semiárido do Potiguar Kids, inscreva-se. Mesma coisa, você vai só rolar a página para baixo, já acessa a submissão de trabalho. Essa parte inicial é semelhante, você vai anexar, né? Baixar o regulamento, ler o regulamento, todo esse processo, vai colocar o resumo completo, volta só um pouquinho aí, meu auxiliar. Aqui você vai colocar o resumo completo de 200 palavras, e ele também vai te pedir um resumo completo obrigatório, ok? E aí, esse resumo completo obrigatório, você pode simplesmente salvar o seu resumo, que pode ser o de 200 palavras, ou pode ser um resumo expandido. Por que a gente coloca essa opção? Porque algumas pessoas, elas fazem o resumo, mas fazem um resumo com um pouco mais de descrição, que dá mais de 200 palavras. Então, você vai pegar esse resumo, salvar em um arquivo em PDF e anexar aqui nessa parte resumo completo. Natália, mas o meu resumo só tem 200 palavras. Não tem problema, você pega essas 200 palavras, salva no arquivo em PDF e anexa aqui no mesmo lugar. Ok? Com relação ao nome do orientador, os dados do orientador são os mesmos dados do orientador, as mesmas informações. Com relação ao aluno, a gente pede
também as mesmas informações. Lembrando que o do aluno 1 é obrigatório, e principalmente no ensino das séries iniciais, sempre tem 3 alunos, né? Então, não esqueçam de colocar qual as informações de todos os alunos, certo? Aí pode subir, é muito semelhante, né, que a gente já viu. Mesma coisa com relação às feiras afiliadas, e se não for afiliada, pede as mesmas informações, termo de uso de imagem, solicitação de tomada. Com relação à estrutura, também é a mesma coisa, certo? Então, vocês vão perceber que a Feira do Semiárido e a Feira do Semiárido Kids, as informações, elas são semelhantes. A única diferença, né, Nath, é que na Feira Kids é apenas um resumo. E na Feira de Ciências do Semiárido, né, para os maiores do sexto ensino médio, é um relatório. Exatamente. E uma dúvida que eles têm muito é aqui, ó, Nath. Mais adicionar com o autor. Né? Sempre eles querem adicionar com o autor. Mas não. Como a Natália falou, colocar apenas o nome do autor aí, que é obrigatório, né? Que no caso é o nome do orientador e o e-mail do orientador também. Pronto, e aí tudo estando preenchido, você vai lá em submeter trabalho, ok? Quando você submete o trabalho, você recebe uma mensagem automática do DOT dizendo que a sua inscrição foi feita, né? Isso não significa que a sua inscrição foi aprovada para você participar da Feira do Semiárido Potiguar. Lembrando que a lista com todos os aceitos para participar da Feira do Semiárido Potiguar vai estar no nosso site no dia 28 de setembro, ok? Mais alguma dúvida, Cris? Não, acredito que todas as dúvidas foram sanadas, né? Todas as dúvidas foram respondidas. E caso tenhamos esquecido de tirar alguma dúvida aí, pode continuar enviando, né? Que nós olhamos o WhatsApp, também pode ser pelo nosso e-mail, né? O ciensrn@gmail.com, que nós estaremos respondendo a essas dúvidas, a essas questões. Então, acredito que foi um momento, assim, muito importante, né, nesse momento das inscrições. Não deixem para fazer de última hora, porque existem muitos detalhes, né? Sabemos que já tem muitos professores aí que já conhecem todo esse sistema, mas que pode surgir alguma dúvida ou algum imprevisto, então, por isso que é interessante fazer o quanto antes. E aguardamos vocês, né, nos dias 18, que é na Feira de Ciências Kids, e 19 e 20, que é a Feira de Ciências do Semiárido aí para os maiores, né, do sexto ao ensino médio. Então, é isso, né? E... Muito obrigada, desde já, sejam bem-vindos à Feira de Ciências do Semiárido Potiguar. Tchau. Tchau.